Boa noite. Boa noite. E aí, como estás? Deixa eu desmontar aqui. Bem, fiz todas as P3, só para te avisar. Desculpa aí se resolveu lá com as matérias de física que tu tava toda estressada aí, conseguiu? Consegui, tirei 10 em física. Ai, como tá metida. Que triste ser metida, né? Eu adoro ser metida também, porque eu tiro nota boa. Eu também acho Nossa, mas aquele massa. 6 estava muito feio, não dava não ficar com aquele 6. É, vou te fazer uma pergunta, assim, que talvez, responda se você quiser, tá? Por que tu não faz faculdade? Que eu vi que tu já fez dois cursos técnicos, quer fazer o terceiro, por que tu não faz faculdade? Então, porque eu não sei o que que eu vou fazer, posso fazer em faculdade. Hum, tá, porque, Igual, fiz cara, o farmácia técnico, só que aí eu não fiz a farmácia faculdade. Radiologia poderia ter feito depois, mas eu já estava no meio do semestre do primeiro módulo, porque eu descobri que radiologia, faculdade, é só 3 anos. sim, é E curso técnico é 2. tecnólogo. É, tecnólogo, é isso aí. Até aí eu não sabia, mas eu já estava fazendo o primeiro módulo, já tinha quase no final. Eu falei, agora já vou terminar. Lógico. Entendi. Porque eu fiquei pensando, gente, por que ela não faz faculdade? Porque você é inteligente pra caramba, você é uma pessoa dedicada, porque para fazer faculdade, você sabe que estuda muito mais do que o estuda no Sim, técnico, né? Muito técnica mais. é pincelada básica. Então, pois é, mas eu já vi que você estuda, então para tu isso não seria problema. Então, tipo, não entendo, entendeu? Por que tu não estuda? Por que tu não faz, né? De repente Tô vale a falando, pena eu não sei o que pensar. eu faço. Quantos anos você tem? Eu, 29. Não, pera, 30. Esquece, 29 não te pertence mais. Nossa senhora, tu tá na dúvida da idade, parece eu. Calma, quando alguém me pergunta, eu fico 41, não, 40, não, 42. Calma aí, 40 e aí eu fico parada, não, tentando lembrar. Não, 30. Fiz esse ano em abril, tá certo. É, eu acho que você podia. Enquanto não sabe também, não adianta. Mas é um negócio que vale a pena, né? Recomendações? Já fiz técnico farmácia e agora radiologia. Terminando, né? Só Não, mais não um sei. módulo. Você quer fazer a área da saúde, não é? Sim. Então, eu sou suspeitíssima para falar, né? Se você me perguntar o que que você deve fazer, eu vou falar para tu fazer biomedicina, é óbvio. É óbvio, Já mas é pensei, porque mas é difícil. É eu mais sou difícil, né? suspeitíssima demais. Eu sou muito suspeita para falar, porque eu adoro o curso que eu fiz. Então, eu sou extremamente suspeita. Mas é difícil pra caramba a biomedicina, não é? É, não é muito fácil, mas é só estudar. Você estuda, qual que é o problema? Se Hum. você estuda, você consegue. Eu estudei, eu consegui, assim. Todo ano forma um monte de biomédico, então eles estudam. Se você É, eu estuda. tava vendo, você formou um irmão de uma colega minha. Quem é? O nome Que eu não dele eu deve. não sei. Só sei, Ah, acho que é o apelido da Dada. Dada? Sei lá. O irmão dela, irmão da Marcela, o sobrenome dele deve ser Aguiar alguma coisa. Aguiar dos Santos, você não vai se lembrar assim, muito vago. cara, eu fiquei 11 anos e meio lá naquele lugar, então eu formei muita gente. Eu não sei te É, eu falar. sei, muito vago, assim. Pergunta pra ela depois. Mas você Eu formou. fiquei 11 anos e meio. Magno, Caramba. talvez? Magno? É, Magno Aguiar dos Santos. É Magno. É, Aguiar é o Magno, é isso mesmo. Aí, tá vendo? Eu lembro até quem é. Memória boa, hein? Tá vendo? Acho que foi o Magno, é? Então, cara, eu formei Isso muita mesmo, Magno Aguiar gente. dos Santos, tá certo. Isso aí, cara, eu formei muita gente, muita gente. Eu sou extremamente suspeita para falar. Extremamente No suspeita. caso, biomedicina, aqui em Santos é na Uniluz, é isso? Ou não? Tem, Unip? em Santos tem um monte de lugar agora. Tem Uniluz, tem Unip, tem Unimonte. Acho que só tem nos três. Ah, aqui no Guarujá agora abriu na Unoeste. O Oeste, Abriu não na sei onde é. Unoeste. A Unoeste é onde é a faculdade de medicina. Hum.
Abriu agora, só que enquanto o prédio novo não ficar pronto, que eles estão fazendo um prédio ali perto da, como chama aquele lugar? Do Carrefour. Eles estão construindo ali. Hã? Enseada? Na Enseada, ali perto do Carrefour. A princípio, a biomedicina já está funcionando. Acho que esse já vai ser o segundo módulo que eles estão fazendo, que é por semestre que eles chamam. Então, não, é termo que eles chamam, então já estamos no segundo termo. E é semestral também. Só que são 8 semestres, né? São 4 anos de faculdade. É o mesmo tempo de farmácia. Então, são 4 anos. Só que eles fazem, só que é semipresencial. Não é totalmente presencial, é semipresencial. Esquece que a AD não foi muito bom, não. Então, o negócio é assim, as aulas teóricas são em EAD e as aulas laboratoriais você vem para a faculdade de medicina à noite, porque de dia a medicina usa, entendeu? Aí à noite é o curso de biomedicina. Não, para mim tem que ser 100% presencial. EAD já basta esse que a gente teve. Esse Obrigado. susto, né? Então. Não, muito obrigada. Então, tem que ser presencial. Mas eles devem abrir logo porque eles estão construindo um prédio enorme. E aí eles vão construir um monte de curso da área da saúde. Um monte. O prédio é enorme. Então, logo vai ter aqui também. E assim Apesar que em seguimos. Santos, para mim, não faz diferença, não. Então, eu trabalhei, eu trabalhei em Santos 11 anos e meio. Eu não quero mais. Vixe. Não quero mais. Por que eu não quero mais? Cara, eu não aguentava mais. Eu entrava às 8. Então, eu saía da minha casa 20 para as 7. Todos os dias. Aí, eu saía da aula 10h40. Eu chegava na minha casa 10 para meia-noite. Todos os dias. Nossa. Então, pois é. Aí, eu cansei. Mas espera, você vai de carro e volta de carro, né? Uhum. Ah, tá. Mas mesmo assim, né? Eu parei com isso. Tenho preguiça. Então, mas mesmo assim, cara, aquela fila da balsa me estressava de um tanto. Pois é. Tanto que eu ainda. Então, tanto que eu ainda trabalho em São Vicente, mas eu vou pela estrada. Eu não Nossa, mais longe. Então, mas aí eu vou pela estrada. Dá menos de uma hora da minha pela estrada. Então, mas a entrada de Santos é um saco. É um saco. Quando eu só trabalhava à noite, eu fazia isso. O problema é que eu trabalhava de manhã, de tarde e de noite. Aí, de manhã, de tarde e de noite, eu pegava um transitão de manhã entrando em Santos. É horrível, Às vezes ficava travada a estrada. É um saco, um porre. Olha, era tudo muito ruim. Por isso que eu voltei para o Guarujá. Cansei. Depois que minha filha já estava terminando a escola, que minha vida já... Eu falei, olha, na boa, já fiz a minha contribuição, não quero mais. Voltei para o Guarujá. Por isso que eu voltei a trabalhar aqui. Mas você fica no Guarujá porque você gosta? Você mora aqui porque você gosta mesmo? Então, mais ou menos. Eu nasci em Santos. Eu morei aqui minha vida inteira, mas eu estudei no interior. Eu gosto do interior e eu vou voltar para o interior. Mas ainda não. Por que ainda não? Porque minha filha vai entrar na faculdade. Depois que ela entrar na faculdade, eu vou embora. Só não sei para onde nem fazer o quê, mas quando ela entrar na faculdade, eu vou embora. Eita, tô livre, tchau. Então, aí eu tenho que esperar. Então, aí eu tenho que esperar ela entrar na faculdade. Ela entrando na faculdade, eu acertando a vida dela, aí eu vou, entendeu? Enquanto isso, eu fico por aqui. E assim seguimos. Esses são os meus planos. Não ter planos, entendeu? Os meus planos. Quer dizer, em partes, né, Bonita? Eu tenho planos. É verdade. Enfim. A gente está conversando, tem 10 minutos. Não vem ninguém mais para aula? É só eu e tu mesmo? Só ela pode falar hoje, desculpa aí. Não, tudo bem, mas cadê a galera? Não tá vindo mais ninguém mesmo? Não tá vindo mais ninguém. O pessoal já fez P1, P2 e tchau. E quem tá fazendo P3 essa semana? Então, o Paulo veio falar comigo ontem. Não sei nem se ele colocou alguma coisa no grupo. Ele colocou, não colocou? Não sei, eu saí do grupo, já deu, chega.
Ah, então. O Paulo veio conversar comigo. Eu Frescura. falei, Paulo, cadê o trabalho? Ele, professor, eu juro que eu enviei. Eu falei, Paulo, então me manda aonde você Print. enviou. Eu falei, me manda que você enviou, porque se você enviou, eu te dou a nota. Vamos ser justo. Eu Sim, é igual eu juro, falei não prova com. nada. Foi Não a é? Luana, me procurou ontem. Hum, Ontem sobre o trabalho de uma disciplina que não tinha nota. Só que o professor respondeu a data do e-mail dia 5. E a pessoa me procurou ontem. hum. Então, né? Então. Aí eu virei, a Luana não me mandou, eu te contei, foi acho que ela e o Paulo só que não tinha mandado, o resto todo mundo da tua sala mandou. Eu acho que a Luana, deixa eu olhar. Não, a Luana me Ela mandou mandou, você sim, falou, mandou no mandou. último, na segunda que você tinha falado até, É, mas mandou, tá antes de aqui. você. É, mandou, tá certinho. Foi só o Paulo mesmo que não. Aí, beleza. Aí ele veio falar, Ana, mandei. Eu falei, Paulo, cadê o trabalho? Se você, eu mandei, eu juro para a senhora, eu juro por Deus que eu mandei. Eu falei, não jure, Por que não me pediu o print do prove. e-mail que ele mandou? Vai que Falei, ele mandou. me prove. Eu falei, mostra para mim que foi enviado, mostra o e-mail enviado. Se Isso. você me mostrar o e-mail enviado, eu faço. Aí, e eu Igual dando a Lu aula mandou um monte de ontem. e-mail para os professores tudo errado. E o professor recebeu. Então, pois é. Aí ele começou, ele falou assim, ai, professora, tá aqui não enviado. Eu falei, então, Paulo, então você não enviou. Aí ele falou assim, ai, professora, mas eu fiz. Aí ele me mandou por WhatsApp. Eu falei, Paulo, que dia é hoje? Dia 17. Que dia era para mandar? Falei para Isso. ele, até o dia 6. Tem 11 dias. Eu lancei logo no primeiro dia que eu tinha que lançar, assim, logo na primeira semana. Então, você Isso. está há mais de uma semana, há quase 10 dias com esse trabalho no sistema e você não me procurou. Aí agora, você está me querendo, você quer que eu olhe o seu trabalho agora? Eu falei, não, Paulo, desculpa. Não, professora, mas eu fiz. Eu falei, tudo bem, Paulo, só que não é justo com quem se ferrou para fazer no dia. Não é justo. Eu falei, não é justo, eu não sou injusta. Ele, não, a senhora tá Isso. certa. Eu falei, então tá bom, beleza. Não dá para ser injusto, né? Eu falei, não dá, o que é certo, o que é errado é errado. Já igual tava perturbando, né? Foi quem? A Lilian. Por causa que eu fiquei responsável pelo trabalho de mandar para o professor o trabalho da sala, todos, né? Aí o Ah, professor passou uma. Pois é. Na hora que começou a planejar isso, eu já falei, Lilian, não quero me envolver nisso, manda o professor para mandar direto no e-mail dele, cada um manda o seu. Isso vai dar errado. cada um tem o seu comprovante, acabou, me manda. Porque aí, ó, se você não me mandar, me dá o teu comprovante. Aí é um problema meu, não é? É, aí beleza, não rolou. O professor só queria o representante, o e-mail do representante com o trabalho de todos os alunos. Isso deu um trabalho que ele queria o título, nome do curso, o semestre, a disciplina, o nome do aluno completo e o número. Aí eu ia fazer a mesma coisa, só que sem o nome da pasta, a minha pasta ia ser a mesma coisa, só que sem o nome do aluno e o número, no caso, né? Pergunta se teve um abençoado que mandou na sequência certa. Nenhum. Aí eu tive que editar um por um. Mandava e ia editando e salvando, até chegar a data para enviar, que o professor só aceitava naquele período daquela data, nem antes nem depois. Aí chegou no dia, mandei todo mundo, aí a pessoa me chega 2 dias depois e fala: Ah, eu fiz o trabalho, mas não mandei, já estava sem internet. Eu fiz faz 2 semanas. Eu falei, tá, é porque você não me enviou há 2 semanas atrás, então. É só não é. Ah, foi o que eu falei Aí, para ele aí eu ontem. falei, agora eu vou tentar falar com o professor, porque ele não disponibilizou o WhatsApp, é só por e-mail. Em resumo, não sei o que aconteceu com essa aluna, porque eu não consegui resposta dele. É Complicado. complicado. Bom, Igual fala. enfim, vamos lá, né? Vamos falar de câncer. Ai, que horror. Vamos falar de Nossa, neoplasia. Vamos falar de neoplasia. Aí eu fiquei procurando o que eu ia falar, gente. Eu tô fazendo assim, ó. O que eu vou falar de diferente? O que eu vou falar de diferente? Porque
fazer revisão com quem já passou de ano é muito chato, não é? Concorda? É Não faz verdade. sentido. Já passou o conteúdo. Já passou o conteúdo, eu vou ficar E fazendo mesmo igual. quem não estudou não quer nem mais saber também agora. Então, aí falaram para mim, Ana, vê o que é mais. Eu falei, mas quem já passou de ano quer ver o quê? Já passou de ano, já passou de módulo. Vai me mandar passear, uai, né? Aí eu dei uma aula ontem, eu dei uma aula ontem na farmácia, e aí eu tenho aula de patologia hoje com eles de novo. Eu falei, então, o que vocês querem? Aí ficaram, sei lá. Eu falei, então, se vocês não escolherem alguma coisa, eu vou escolher qualquer coisa, porque, tipo, eu vou dar aula do quê? Não sei, vou ver. Eles falaram, dá uma aula de tumor, então. Eu falei, então tá bom, vou dar uma aula de tumor. Aí eu vi uma aula que eu tinha de tumor, e é isso aí, vamos dar uma aula de tumor, e assim vai, porque vai fazer o quê, né? Segue o jogo. Seguimos, Lilian, seguimos. Lilian falou em mim. Você viu? Entendo. Você percebeu? Você percebeu Né? que eu te chamei de Lilian? Lilian falou de mim. Não é possível, nem pensei na Lilian. Da onde saiu esse Lilian? Não sei. Enfim, vamos lá, dona Cristiane. Vamos lá. Bom, vamos falar de neoplasia. Ó para isso aí. Ó para isso aí. Você tá percebendo que é alguma coisa diferente? Porque, se você for... Você deve... É que você não... Em nenhum dos cursos que você fez, você teve aula de histologia e de citologia mesmo, né? Não. Específico, Então, não. específico, não. Então, quando você for estudar, escolher um curso, e seja lá qual for esse curso, se você for estudar na área da saúde, só não vai acontecer isso se você fizer radiologia. Com certeza, isso não acontece com quem faz radiologia, porque eles não... Tem aula de citologia, pelo menos lá na Unip não tinha aula de citologia para quem fazia radiologia. Mas todos os outros cursos da área da saúde começam com citologia, né? Então, a gente começa a perceber que os tecidos, na verdade, as células se organizam, né? Porque como é que começa a constituição do ser vivo, né? A gente junta as moléculas, aí junta os átomos, forma uma molécula. Isso daí você aprendeu no ensino médio, né? Aí juntam as moléculas, você vai formando uma organela. Aí junta as organelas, você forma uma célula, né? Aí as células, elas vão se juntando conforme a morfologia. O que eu quero dizer com essa palavra, morfologia? Com as características físicas dela, de acordo com a sua funcionalidade. Então, elas vão se agrupando com o aspecto físico, e isso a gente chama de morfologia, e a funcionalidade. E isso faz com que elas se organizem. E elas vão se organizando, dando origem aos tecidos. Tá? Então, é assim que forma um tecido, é assim que se forma um tecido. Os tecidos, eles se organizam e formam um órgão. Um órgão se organiza, os órgãos se organizam e formam os sistemas. Aí a gente tem sistema cardio. E aí é sempre assim, se organizam de acordo com o quê? Com a funcionalidade, né? Então, os órgãos que participam do processo de digestão formam um sistema digestório. Os órgãos que participam do processo da respiração formam um sistema respiratório, e assim sucessivamente, né? E assim a gente tem a formação de todos os sistemas, tá? E todos os sistemas dão origem ao indivíduo, ponto. É assim que é a organização de um ser vivo. Então, isso aqui é um tecido. E aí, no tecido, se for do jeito que eu te falei, as células, elas teriam que se organizar de forma de característica física, né, e de funcionalidade. Então, você vê, aqui a gente tem um monte de célula com a mesma característica, ou seja, a mesma morfologia. Aqui, a gente tem um outro extrato, ou seja, uma outra camada desse tecido com células de uma mesma característica física, ou seja, a mesma morfologia. Aqui em cima, a gente vê um outro extrato, ou seja, uma outra camada. Deixa eu diminuir o som aqui do meu telefone.
de uma outra camada que também tem a mesma conjunto de característica, a mesma coisa aqui embaixo, ó. Você tá vendo que eles se agrupam por característica, semelhança. E olha aqui no meio um bagulho todo estranho. Esse bagulho estranho aqui é extremamente característico de um processo neoplásico. Essa palavra neoplasia significa a formação de uma coisa que é nova. É isso que significa essa palavra, neoplasia. O que é neoplasia? É uma formação de alguma coisa nova, né? Então, acontece alguma alteração celular que vai fazer com que naquele lugarzinho lá daquele tecido tenha um crescimento exagerado daquela célula. E aí, esse crescimento é uma proliferação celular que é anormal, não existe controle, o corpo não controla, autônoma, ou seja, da vontade dela, não sua, nem de nada sua, que eu quero dizer, nem seu sistema nervoso, nada controla aquele crescimento, na qual a célula vai perder ou então vai reduzir a característica que ela tem de diferenciação. Essa característica de diferenciação é que as células elas são produzidas e depois elas vão se diferenciando, ou seja, amadurecendo para conseguir ter a funcionalidade para a qual ela foi criada, né? E tudo isso acontece porque teve uma mudança no gene. Lá no gene daquela célula, teve uma mudançazinha. E quando tem uma mudançazinha, acontece tudo isso que eu te falei. Ela cresce anormalmente, sem controle, por vontade própria, perde a capacidade de se diferenciar. E aí, eu te falei que tudo isso acontece por conta do que acontece no gene. Aonde está o gene de uma célula? Dentro do núcleo. O material genético da célula está lá no cromossomo, lá dentro do núcleo. Você lembra disso? Que no núcleo da célula tem cromossomo. Não sei se você lembra disso do ensino médio. Lembro que a gente fez com o Caio. Então, aí esse material genético que está lá dentro do núcleo de qual célula? De todas as células. Em uma delas tem uma mudança ali. A hora que tem uma mudança ali, acontece tudo isso que eu te falei. É como se a célula virasse superpoderosa. Literalmente, a célula vira superpoderosa. Ela cresce muito mais rápido que as outras. Poderosa do mal. Poderosa do mal. Pois é, porque ela ganha poder. Porque uma célula que começa a perder a funcionalidade, o que acontece? O próprio corpo destrói. E esse processo de destruição se chama apoptose, mas é a morte programada da célula, né? Ela tem essa morte programada. Isso daí é um processo natural que se chama apoptose. Ela perde, ela fica resistente a isso. Ninguém consegue destruir mais ela. Não existe mais mecanismo no seu corpo que destrua ela. Então, ela fica super poderosa. E aí, cara, isso é um grande problema, né? Porque essa neoplasia não necessariamente é maligna. Ela pode ser benigna, mas também pode ser maligna. O grande problema é que quando a neoplasia é benigna, mas ela fica em constante crescimento, quem garante que nesse constante crescimento dela, ela não vai sofrer uma mudança genética ali no meio? Ninguém garante, porque o crescimento é proliferado muito rapidamente. É muito rápido. Então, assim, vou chutar uma coisa boba, assim, mas uma comparação idiota, mas para você entender, vamos supor, para uma célula sofrer o processo de mitose, vai, e virar duas, que isso daí é o processo de multiplicação celular normal do nosso corpo, vamos supor que isso leve 2 horas, ou desculpa, 24 horas, um dia. Você tem uma célula, no dia seguinte você tem duas. Então, multiplicou, levou um dia. Ela consegue fazer isso em 2 horas. Então, ela aumenta em 12 vezes a capacidade dela de proliferação. E eu chutei 12, eu podia falar 30, 40, 50, depende da agressividade, de qual foi a mutação que aconteceu no gene daquela célula. Tem câncer rápido. Então, tem câncer que é muito rápido, tão rápido que a pessoa rapidamente morre. Tem câncer que fica
um tempão, vai matando a pessoa aos poucos, No até a caso, gente... quando a pessoa descobre já na fase final que tá com câncer e não apresenta sintoma nenhum, é por quê? Então, é porque depende de onde é, porque assim, tem doenças que são crônicas e tem doenças que são agudas. As doenças que são agudas são aquelas que fazem com que a célula perca a funcionalidade dela muito rápido. E aí, quando descobre o processo da mutação que acontece na célula até perder a funcionalidade dela, é tão rápido que quando descobre já não tem mais o que fazer, rapidinho morre. E tem doenças não, que são crônicas. O que, que significa eu falar que é uma neoplasia crônica? Ela tem uma alteração celular, mas aquilo provoca pequena capacidade de diferenciação dela. Ou então ela muda o comprometimento da funcionalidade celular não é tão grande. Então, teve mudança? Teve. É uma doença? É, mas vai matar ela disso? Até pode ser que mate, mas vai demorar tanto tempo que dá tempo de tratar. Tem gente que quando descobre já não tem mais o que fazer. Ou se tiver, pega e joga fora, porque se deixar vai matar. E aí, por que que não descobriu? Porque não tinha, porque a doença é agressiva. E, por incrível que pareça, quando eu falo para ti assim, olha, eu tenho um problema na minha articulação. Nossa, sério, é agudo ou é crônico? Você pensa assim, quem tu acha que sofre mais, o agudo ou o crônico? O agudo. Tu pensa que sofre mais o agudo, que é pior para a pessoa que a inflamação seja aguda ou crônica? Tu pensa que é pior a aguda? Pera, não, então é a crônica, porque fica ali constante, sequência, ali juntinho, dia a dia, frequente. Ou seja, pode não ser uma dor insuportável, mas tá ali Constante. sempre a dor, é constante. É o que é o natural da gente pensar, não é? Vamos supor, eu tenho um problema no meu joelho. É agudo, beleza, vou lá, tomo, faço uns infiltrados, vou me ferrar para tratar, beleza. Mas, cara, um mês depois tô nova, joia. E se eu tiver um problema na articulação que é crônica, velho, eu vou andar arrastando esse joelho pro resto da vida. A leucemia não, eu falo leucemia porque eu estudo mais câncer, né, de sangue. O câncer é o contrário, quando a doença agudiza, cara, ela te mata de um dia para o outro, é muito rápido, é muito rápido, é muito rápido. A doença aguda não dá tempo de fazer nada, é muito rápido. Porque perde a função. Então, assim, você tem um problema no câncer, normalmente quem tem câncer do pâncreas é muito rápido que mata. Porque não existe câncer naquele tecido que se forme lentamente. Normalmente ele pega logo os ductos, que são os responsáveis tanto por produção hormonal quanto por produção de suco pancreático e inutiliza a funcionalidade dele. Inutiliza, e a gente não vive sem pâncreas. Não vive. Igual, uma amiga minha, a Regina, que fazia enfermagem, ela falou, comentou que um amigo dela começou a vomitar preto, preto, e não durou nem uma semana, ele morreu. E aí Agora, descobriu que era câncer do pâncreas, ou não? isso, isso. Mas ele era normal, ativo, pá, saudável, comia normal, não tinha problema nenhum com a alimentação. Então, o lance do pâncreas é o seguinte: depois que a pessoa descobre, quando ela descobre, né? Porque assim, ninguém suspeita que tem câncer de pâncreas até que tem alguma coisa muito forte, né? Igual esse seu amigo, o amigo da tua amiga aí, sei lá, teve um sintoma assim, cara, começa a vomitar escuro. É um negócio muito agressivo, é uma doença tão aguda, tão agressiva, que quando eu fiz mestrado, a minha sala só tinha médicos, médicos mesmo, porque eu fiz mestrado em clínica médica, né? E eu tinha uma dupla porque a gente fazia estudo de artigo científico, tinha que apresentar, e a minha dupla era um cirurgião gastrointestinal. E ele falava para mim que, cara, todo mundo que tem problema no pâncreas, depois que descobre, lógico, né? Maligno, óbvio, né? Neoplasia. E todo mundo que tinha câncer de pâncreas, ele nunca tinha visto alguém durar mais do que 4 meses. Nunca. Nunca.
Nunca viu. E ele falou assim, a gente tira, a gente não mexe, a gente entra com químio, a gente... Ele falou assim, não tem o que fazer. Mexeu, matou. Não tem o que fazer. Não tem. E ó que ele era bem mais velho que eu, óbvio, né? Então, assim, ele já tinha bastante tempo trabalhando, até um cirurgião bem conceituado aí pela cidade, nem aqui, para lá, né? Para Santos, São Paulo, estudou fora do país, um cara que é da Associação Brasileira de Cirurgião, não sei das quantas, lá, faz um monte de cirurgia aí, e ele fala, não sobrevive, não sobrevive. Mais do que 4 meses. Nunca vi. É a mesma coisa pancreatite. Quem tem pancreatite, se for aguda, aguda, aguda mesmo, às vezes não dá tempo nem de chegar na UTI, morre antes. Morre antes. É muito agudo. E por que que isso acontece? Cara, é que, na verdade, o pâncreas, eu acho que tem alguma coisa a ver com isso, né? Ele fala que não dá muito para saber o que que é, porque ele fala que depois que inflamou o colédoco, que é o ducto que vai trazendo todo o material que foi produzido lá pela glândula, todas aquelas enzimas que são digestivas, que toda vez que acomete aquele colédoco, as enzimas ficam represadas e são elas que destroem o próprio órgão. É isso que ele fala. É a própria enzima que é produzida no suco digestivo. Então, é isso que ele fala, que se a doença pegar no colédoco, ou seja, impede que o suco que está sendo produzido pelo próprio órgão saia, porque pegou o ducto por onde vai sair. Né? Então, ele fala que o que destrói o próprio órgão é o que ele produz, porque ele não tem para onde jogar, porque está destruído, está obstruído o caminho. É isso que ele fala, é por isso que o câncer no pâncreas mata tão rápido. Entendeu? É simples assim, ou seja, não tem o que fazer, morre. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. E aí ele fala, não adianta, você pode levar no melhor hospital, com a melhor pessoa, você pode... Não tem o que fazer, mata antes. É horrível. Aí fica complicado, não sabe qual é o pior. Já, tipo assim, ter vivido um certo período, descobrir, assim, morrer em pouco tempo, só que o sofrimento é grande, tanto para a pessoa quanto para o familiar, igual O foi o familiar, desse porque amigo, não está esperando, né? que é do nada, ele era ativo e tudo, que a minha amiga falou. Ou se é você descobrir aos pouquinhos e fazendo passar todo o processo de tratamento, vai, no final, de certa forma, ser curado, ou não, ou acabar morrendo no final também. Então, eu conheci uma. Ele, na verdade, não é nem da minha família, né? Ele é marido da minha prima. Então, assim, né? A mãe do marido da minha prima, sabe aquelas coisas assim? É longe, mas é da minha família. A mãe dele teve câncer e descobriu que era câncer de pâncreas, e aí quando descobriu que era câncer de pâncreas, por isso que eu sei de tudo isso, porque aí eu fui conversar com o cara, eu estava fazendo mestrado e tal, e aí levou ela para São Paulo, e aí viu que não valia a pena operar, porque já tinha pego o colédoco todo, então assim, não tinha o que fazer, não tinha como operá-la, não ia adiantar, não tinha mais o que fazer. E ela ficou tratando e não deu 3 meses. E aí assim, ó, como não tinha mais como sair, pegou o ducto colédoco, porque assim, o ducto que sai do pâncreas, ele se junta com o ducto que sai da vesícula biliar para ser jogado lá no intestino delgado. Né? Não sei se tu lembra disso de anatomia, mas é assim que funciona. Sai um ducto com o suco pancreático do pâncreas e sai um ducto lá da vesícula biliar com a bile e os dois se unem para cair no mesmo lugar lá. Eles entram pelo mesmo orifício no duodeno, que é no intestino delgado. E aí, como o câncer estava comendo já aquele ducto, ela já não conseguia mais ter funcionalidade da forma adequada do fígado. Então, assim, aí começa a ter problema hepático, fica toda ictérica, fica internada. Olha, não, aí dá problema em tudo. Não deu nem 3 meses, morreu. Não deu nem 3 meses, Caramba. morreu. E assim, é o que você falou, sofreu. Se tivesse matado logo, descobriu, morreu,
Não sei o que era mais fácil, porque ela sofreu 3 meses e morreu. Não tinha o que fazer. Não tinha o que fazer. O que ia fazer, velho? Não tinha o que fazer. Não Complicado. tinha o que fazer. É muito triste, né? E é uma coisa que a Sim. gente está exposto, né? Porque o que dá câncer, né? É um negócio estranho. O que dá câncer? Tanta coisa dá câncer e ao mesmo tempo... Né? A gente vai falar isso durante a aula. O problema é que ele vai crescendo muito rápido. Por isso que a gente tem que fazer sempre exame, né? Mulher, principalmente, tem que fazer exame de mama, tem que fazer exame de colo de útero, porque sabe que ali é onde tem a maior chance de acontecer algum problema desse tipo, né? Cancerígeno. Igual você fala, eu não sei da minha família, não tenho histórico familiar. Beleza, mas se você vê uma mancha, se você vê uma pinta, você tem que ficar de olho, principalmente porque você não sabe do seu histórico, né? Então, câncer de pele é uma coisa que hoje em dia também estoura aí em tudo quanto é lugar, então a gente tem que ficar de olho, né? Porque o que acontece é que cada tipo celular tem uma taxa controlada de proliferação, e a hora que tem essa mutação, perde essa taxa controlada. Quer ver dessa história de câncer de mama? E aí eu tenho 200 exemplos, né? Quando eu não era mais criança, eu era adolescente, sei lá, ou talvez um pouco menos. Tinha uma mulher que morava na rua da minha casa, até que ela fazia bolo, tá? Minha mãe fazia uns cursos de bolo com ela, eram uns negócios assim. Cara, ela fazia ela ia no ginecologista todo ano, todo ano. Teve um ano que ela foi, descobriu que tinha um nódulo na mama, fez o exame, cara, morreu. Nossa. Não dá pra fazer nada. Nada. E ia uma vez por ano fazer mamografia, fazia os exames certinho, ia no médico. E aí? Caramba. Então, assim, né, a gente tem que tentar, tem que ficar sempre de olho, né? Então, para que e aí você pode virar e pensar assim, mas por que o corpo tem que ficar proliferando? Porque a célula vai ficando velha, cara, vai ficando velha, tem que repor, né? Então, por que a Aí gente repõe tem? errado da merda, da Pois é, porque na verdade o que é o repor? É fazer a duplicação, né? De uma virar duas. E é para isso que a gente tem aula de genética na escola, para saber que o DNA se duplica, né? E aí isso se chama um processo de replicação. E aí nessa replicação depois tem uma transcrição e uma tradução. E aí isso vira um negócio de síntese de proteína. É assim que funciona. Isso é genético, isso é biológico, né? E o grande problema é que tudo isso é controlado. É tudo controladinho até a hora que dá um tilt, até a hora que você percebe que, cara, mesmo velho, porque até os idosos, o organismo sofre multiplicação celular o tempo todo. Lógico que numa constante menor, né? Idoso demora mais para conseguir fazer o processo, até mesmo por conta de que as células vão ficando velhas. Até os processos que são naturais, eles são mais lentos, né, gente? Velho é velho. E aí eu não posso nem... Gente, é verdade, eu falo que eu vou morrer velhinha. Eu sei que se o Estatuto do Idoso me ver falando isso, eu sou capaz até de ser multada. Mas eu falo com a maior, cara, eu quero ficar a naturalidade. velhinha, não é a maior, mas cara, pensa, tu comprou, sei lá, tu comprou um telefone, e aí eu vou me comparar com um telefone, ele funciona mó bem, daqui a 2, 3 anos ele tá uma tranqueira, Tá tu lento, compra tá tá travando. lento, tá travando, tu compra uma TV hoje, ela é sensacional. Daqui a 5 anos ela funciona mais ou menos. Daqui a 10 joga fora. A gente é igual, cara. Não joga fora, mas toma remédio e faz isso e faz aquilo. Só que vai tendo desgaste. Isso é natural. Isso é natural, é desgaste, né? Então, esse lance de uma das características do câncer é exatamente esse, cara, o descontrole da proliferação, porque o bagulho tá lá certinho, ó, de uma célula viram duas, de uma célula viram duas. Isso é um processo que se chama mitose, normal.
duplicação de células. De uma célula viram duas, de uma viram duas. De repente, de uma viram 3, 4, 5, 10, 15, 20. Tudo que não tem função, tá aí um tumor. Pode ser benigno ou maligno? Pode. Mas quem garante que o benigno não vai numa dessas multiplicações louca? Quem brinca com isso? Ninguém. Ninguém brinca com isso. Né? Então, assim, e é mais comum do que a gente imagina. Na época que eu trabalhei no laboratório, a gente recebia anátomo patológico. Não era feito lá, ia para um laboratório especializado, mas a gente recebia. Cara, todo dia, sei lá quantas pessoas levam peça lá para o laboratório. Sei lá, 10 pessoas, 15 pessoas, significa que todo dia fazem biópsia de 10, 15 pessoas na cidade. É muita coisa. É muita coisa. É muita coisa. Muita coisa, realmente. Agora, uma coisa assim, totalmente aleatória. Eu não sabia que tinha médico mesmo, só médico de cabeça e pescoço. Não é neurocirurgião. Não sabia, médico de cabeça e pescoço. Eu não sabia. Tem. Aquela minha amiga lá da tireoide, o médico que ela tinha passado falou pra ela ir nesse médico. E aí, ela levou e falaram o que para ela? Não, ela não conseguiu marcar ainda. Ela tá procurando onde tem esse médico de cabeça e pescoço. E o hormônio dela é normal? Os dois hormônios são normais? T3, T4, TSH dela são normais, você sabe? Sei lá. Ela só Porque, mandou aquela foto lá mesmo. Não então, sei se eu te porque mandei, acho que eu mandei pra Aline até. é muito complicado esse negócio de nódulo, assim, é muito complicado, porque nódulo na tireoide tem uma série de situações em que é tão mais fácil tirar, é que tem que ver quantos são, aonde se está influenciando a produção hormonal dela, porque hormônio tiroidiano é o hormônio que controla metabolismo celular, então é muito complicado você deixar a sua Então, mas o tireoide, né? dela, tudo bem que sair do nódulo, se eu não me engano, ela já sabia que tinha há muito tempo e tomava um remédio, porque na verdade ela trabalha com a voz, ela canta. Aí ela fica tomando remédio quando piora essas coisas para poder cantar. Enfim, só que pelo jeito nunca tratou. Só que recentemente ela começou a fazer essa sequência de exame por uma dor na mão, que ela não estava conseguindo mexer, estava doendo muito a mão, as articulações, o dedo, assim, para mexer. Hum. Aí ela começou a fazer isso, aí primeiro suspeitaram de reumatismo, aí tinha que saber qual era o tipo. Aí não deu em nada para isso. Aí o que deu foi essa alteração na tireoide. Agora a ligação eu não faço a menor ideia. Nem eu. Honestamente. Não entendi no exame dela. Aí o médico falou para Eu passar acho que nesse ela aí. foi procurar um problema na mão e, na verdade, ela não resolveu o problema dela na mão, porque não tem ligação nenhuma a mão com a tireoide, nenhuma. Então, não entendi. Então, eu acho que ela não resolveu o problema dela na mão e agora tem que. Bom, vamos pensar pelo lado positivo, né? Ainda bem que ela viu que tinha alguma coisa na tireoide e agora vai tratar a tireoide, né? Vamos pensar pelo lado positivo, mas a mão dela. Assim espero, né? Porque, ó, vamos para o lado mais trágico da história. Qual é o lado mais trágico? Que seja câncer. Beleza, sabe o que você faz? Beleza mesmo. Câncer de Tira. tireoide, você dá um piquezinho, é um piquezinho, cara, um piquezinho mesmo. A minha tia já tirou e eu já vi outras pessoas que já tiraram. É assim, ó, você dá um piquezinho pequenininho, tira, joga fora, costura. O cara faz um cortezinho tão fininho que se você não tomar sol, daqui a pouco parece só uma dobrinha e aí depois some. Fica parecendo só uma dobrinha mesmo, não fica nem marca, só não tomar sol na cicatriz. E, cara, toma um hormônio, toma um remédio. Então, eu Como tinha se falado pra tivesse ela, hipotiroidismo. É só isso. tem Vamos que cuidar, supor meu, que tem que tomar seja hormônio, essas câncer. coisas. É só isso, é só tomar um hormônio. Que, Que ó, ela acha não que é eu fico nada perturbando tanto demais. da idade, esses negócios do sintoma. Eu falo, cara, eu zoo dos sintomas, mas é porque tem que tratar. Esse negócio vai de calor, tá mó frio, a pessoa tá suando no frio.
Então, Alteração, estresse, muito estressada, horário irregular para dormir, um monte de coisa assim, sintomas assim da menopausa. Acontece, toda mulher vai chegar nessa fase, é normal. Só que ela sim, não. ela não quer, ela não pode. Então, aí é complicado. É, Eu te então, mandei, olha aí o que deu na ultrassonografia. nódulos em ambos os lotes tiroidianos. Aí o médico falou para fazer a avaliação, cirurgião, cabeça e pescoço. Calma aí. Direito. Ovalada, terço médio. Então, mas é estranho, sabe por quê? Que é estranho? Porque, não sei, eu vou falar um negócio, depois o médico fala outro, e aí você vai falar, Ana não sabe de nada. Mas, quando tem alguma coisa que é assim, né, mais complicada, não tem essa simetria, entendeu? Olha lá, tem dimensão normal. Normalmente é assimétrico quando é alguma coisa mais maligna. Normalmente não tem essa imagem ovalada. Normalmente, quando é maligno, ele tem um formato mais especulado, que aqui não tem, tá vendo? O que pode acontecer é ele mandar tirar, porque, cara, ninguém vai ficar com nódulos, vai mandar tirar, é isso que ele vai fazer. Vai mandar tirar, mas que isso aqui seja câncer, eu acho que ele nem tem como falar isso ainda. Ele nem tem como falar isso ainda. É isso que eu acho, honestamente. Então eu achei estranho. Primeiro eu achei, como tá simétrico certinho, para avaliar, para ver se te precisa tirar ou não, ou se pode continuar fazendo E o aí, acompanhamento então, mas regular. aí, pois é, mas aí você falou um negócio que é interessante. Aí aí você precisa falar para ela fazer o acompanhamento, Sim, né? até que eu falei para ela, eu não sei se é de 6 em 6 ou de ano em ano, mas acompanhamento, caso não for tirar e for tomar remédio, tem que fazer. É, é Aí ela verdade. tá procurando esse cirurgião aí. É, mas olha, calma. Fala para ela ficar calma. Fale para ela ficar Sabe se tem no calma. Guarujá? Eu só achei pro lado de Santos. Ó, eu vou ser bem, como é que eu posso dizer? Bem direta. Atravessa. É, Entendeu? Vou ser direta. Atravessa. Se eu posso atravessar, eu atravesso. Eu não fico aqui, não. E assim, não tô falando mal de um lugar, entendeu? Não tô falando mal do hospital, não tô falando mal de um médico. É que, de verdade, eu acredito que o tipo de tratamento que é feito do outro lado da balsa é melhor do que o tratamento. Como é que eu posso dizer? Tem mais recurso, é mais avançado, tudo do lado de lá é melhor, sabe? Tudo do sim, é lado de verdade. lá é melhor. É isso, eu não tô falando, assim, não tô falando mal de um médico daqui. Aliás, tem médicos aqui que eu amo de paixão, assim, que eu acho que é a melhor pessoa. Cara, tem um médico aqui no Guarujá que eu falo que é o melhor médico que eu conheço aqui na Baixada, e ele é aqui do Guarujá. Mas ele trabalha onde? Aqui, né, cara? Aí na clínica dele é aqui, aí o hospital é aqui, aí, meu, ele fica limitado, entende? É muito complicado. Tem que ir para um lugar melhor, se ela tem convênio. E tem como tratar num Não, não lugar tem convênio. mais. Então, que ainda é uma situação mais difícil, né? Então, se vai fazer pelo, pelo, pelo SUS, eu acho que é. Acho que pelo SUS nem tem. Tem? Acho que não. Acho que Eu acho que não. específico, acho que não. Não sei, tem que ver num posto de saúde. Fala para ela ir numa dessas unidades básicas, essas UBS, que aí eles falam.
deve ter alguma UBS perto da casa dela, porque tem UBS em todos os bairros, né? Então, fala para ela ir numa UBS e perguntar se tem aqui no Guarujá e se tem aonde é, porque aí ela vai no lugar certo. Marca uma consulta e vê o que ele vai falar. Beleza. Beleza? Beleza. Vamos fazer um intervalo, vai, tá acabando a aula. 5h50 e tantos aí. 7h10 eu volto. Tá bom? Tá bom, então. Então, beleza. Beijo, tchau.